Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal e na aula de hoje você vai acompanhar a Era Napoleônica. Era Napoleônica no canal hoje. Bom, gente, vamos começar então falando um pouquinho sobre a Era Napoleônica, esse período que começou lá com o golpe 18 Brumário. Você viu lá no vídeo da Revolução Francesa, né? Se não viu, deixa o link aí para você. Então, o 18 Brumário foi aquele golpe lá, a solução bonapartista. Então a burguesia se uniu ao Napoleão Bonaparte e aí acontece esse golpe 18 Brumário, segundo o calendário revolucionário. E aí o Napoleão chega ao poder. Isso é 1799, vai se estender a Era Napoleônica até 1815. Beleza. Então assim, primeira coisa, forma de governo da Era Napoleônica. Havia uma nova Constituição para a França. É sempre assim, né? Vai ter uma nova Constituição e eles dão o número da Constituição dependendo do ano referente à fase revolucionária e tal. Isso para o vestibular é bobagem, tá? Vamos falar que teve uma nova Constituição. Essa nova Constituição previa o governo do consulado. Então, a primeira parte da época napoleônica é o consulado. Consulado 1799 até 1804, quando vai começar o Império Napoleônico. Beleza? Então tá bom. O consulado inicialmente era um consulado trino. Então havia 3 cônsules. Só que o Napoleão era o primeiro cônsul, o cônsul executivo. Os outros 2, eles eram apenas consultivos. Então Napoleão era o que governava efetivamente. E aí, como que vai ser o início do governo dele? Um foco interno à França e uma reforma administrativa. Era isso tudo que a burguesia queria ao entregar o poder para ele, para aquele general carismático, para estabelecer a ordem. Mas que ordem? A ordem burguesa. Então ele vai fazer uma série de reformas administrativas, e o foco dele não é a guerra, nesse momento não é a expansão napoleônica, é o foco interno. Por isso, inclusive, ele faz uma paz com a Inglaterra, que seria a maior inimiga, né, militarmente da França, a Inglaterra. Então você tem a paz de Amiens, né? É uma paz entre Inglaterra e França, pelo menos por algum tempo. E aí dá tempo de fazer as reformas internas. Por exemplo, ele cria o Banco Nacional Francês. Então, criação do Banco Nacional Francês. Alguns gargalos da Revolução, por exemplo, os emigrados, lembra deles? Os caras do clero, os caras da nobreza. Então, uma anistia, um perdão aos emigrados, eles poderiam voltar de boa para a França agora, na época napoleônica. Também vai resolver a questão com o Papa, com a Igreja. Lembra que as terras da Igreja, os bens tinham sido confiscados. Mantém-se isso. Mantém-se a supremacia do Estado sobre a Igreja, inclusive. Mas agora é assinada uma paz entre o Estado francês e o Papa e a Igreja Católica. Isso é chamado de concordata. Então há uma concordata com a Igreja Católica, há uma supremacia do Estado sobre a Igreja, mas as duas instituições elas acabam se pacificando. Aí o Napoleão, inclusive, pôde vender a ideia dele ser um pacificador do cristianismo. Isso, em termos de marketing, foi importante para ele. Beleza? Então ele vai fazendo essas reformas internas, não é? Ao mundo francês. Até que, indo muito bem, de fato, Napoleão rapidamente estabilizou a sociedade francesa, rapidamente ele pôs ordem ao que se esperava, né? Uma ordem burguesa, ele começa a construir essa ordem burguesa. Aí há um plebiscito. Então, o parlamento aprova um plebiscito e uma nova constituição. E aí, ao o povo votar no plebiscito, que Napoleão seria apenas, então agora não só um cônsul entre 3, mas o cônsul único e vitalício, para sempre. Então tem um consulado vitalício, né? Aí você tem uma nova constituição que estabelece isso, né? Um consulado vitalício para o Napoleão, ele é o cônsul único e vitalício. E aí ele continua as suas reformas, a partir de 1802 isso, né? De 2 a 4 tem isso. Ele vai, por exemplo, vai criar a moeda nacional francesa, né? O franco germinal. Germinal é o mês do calendário revolucionário, né, onde se germina e tal, a parte agrícola, né? Lembrar também, gente,
que aquela concordata com a igreja, ele extinguiu o calendário revolucionário, voltou o calendário cristão tradicional, né? Então criou o franco, a moeda. Esse franco germinal vai ser a moeda francesa até a época da Primeira Guerra Mundial, tá? Aí, olha só, outras coisas que ele faz uma reforma educacional, né? Ele cria escolas militares com rígida disciplina militar, né? Ele cria os liceus. Então, a ideia de que o Estado burguês ele vai gestar uma escola pública. Então, isso aí também é um princípio burguês, um princípio liberal que começa a ser implantado. Então, a reforma é no campo educacional, criando as escolas, os liceus. Beleza, agora vem o mais importante. Ele vai fazer um código civil para a França. É o chamado Código Napoleônico. Veja, todos os países ocidentais, que se dizem democracias liberais, ao longo dos séculos subsequentes, foram adotando códigos civis. O Brasil tem um código civil. A Constituição, ela fala de leis mais genéricas. O Código Civil ele vai detalhar mais assim o cotidiano da vida das pessoas. Por exemplo, como se dá a relação de casamento. Casamento é importante, os bens, não é? Depois, como que se dá a relação de compra e venda, a propriedade privada. Então, essas coisas são importantes porque elas vão estabelecendo, por exemplo, o fim do monopólio das corporações de ofício, né, das oficinas artesanais sobre as atividades comerciais, né, a liberdade comercial. Olha que princípio liberal esse, né? Então, você vai estabelecendo uma sociedade burguesa por meio deste ordenamento jurídico. E o Napoleão vai conquistar daqui a pouco toda a Europa. E aonde ele chegou, ele implantou o Código Civil. Então não interessa que depois ele vai perder as batalhas e vai acabar a época napoleônica, mas as leis e a formatação jurídica da sociedade europeia, ela já vai ser agora ligada ao princípio liberal. Então Napoleão ele semeia esta visão burguesa, essa visão liberal por meio do Código Civil, que está, obviamente, em vigor na França até hoje, evidentemente com todas as alterações necessárias por causa do decorrer do tempo. E todos os outros países ocidentais foram adotando também códigos civis logo a seguir. Então, o Napoleão está indo muito bem nessa reforma administrativa. Foi então que mais um plebiscito e mais uma Constituição. E agora, esse plebiscito e essa Constituição vai estabelecer que o Napoleão vai ser o imperador da França. Então ele consegue, por meio do plebiscito, mudar novamente o regime de governo. E agora, minha gente, agora acabou a república. Começa o império. Veja, a desculpa para começar o império é aquela mesma desculpa que o Otaviano deu lá no Império Romano. Ia estabelecer o império só para proteger a república. E o Napoleão, então, estava ali apenas como imperador para proteger os valores republicanos da Revolução Francesa. Em certo sentido, isto é verdade. Bom, mas aí ele vai se concentrando o poder. Faz uma famosa cerimônia de coroação em 1805 na Catedral de Notre-Dame, onde ele humilha o Papa, né? O Papa foi chamado para coroar o Napoleão e sua esposa Josefina. E na hora lá da cerimônia, ele, além de deixar o Papa esperando, ele, na hora que o Papa iria o coroar e a sua esposa, ele retirou a coroa da mão do Papa e coroou a esposa e se autocoroou. Então isso é uma humilhação pública ao Papa. E fica muito claro para todos que o Estado está acima da Igreja. É até simbólico. E dá para você ver isso naquela famosa tela do Davi. O Davi é aquele que tinha feito a morte de Marat na banheira e agora faz também, encomendado pelo Napoleão, a coroação de Napoleão. Dá até para lembrar do Carlos Magno, né? Aquele velho imperador medieval que, veja a diferença, ele no ano 800, no Natal do ano 800, o Carlos Magno foi até Roma, se ajoelhou e foi coroado pelo Papa. Veja que agora inverteu todo o período. A lógica contemporânea é uma lógica da supremacia do Estado sobre a Igreja, bem diferente da lógica medieval. As coisas estão mudando. Bom, nesse momento, quando Napoleão legitima-se como imperador da França e como semeador das ideias liberais burguesas, acontece então uma nova coligação de países. Se a gente pensar nas coligações de países que já tinham existido na época da Revolução Francesa e tentado invadir a França, houve duas, né? Agora há uma terceira coligação de países
contra a França. Há uma nova tentativa de invasão da França. E o Napoleão aqui, nesse sentido, ele já vai atacando, né? Ele rompe a paz de Amiens com a Inglaterra e tem a famosa batalha com a Inglaterra lá em Trafalgar, né? No Estreito de Trafalgar, perto da Espanha. E ali, então, ele tem um primeiro enfrentamento com a Inglaterra. Nesse caso, inclusive, a frota naval inglesa, a frota naval chefiada pelo almirante Nelson, acaba saindo vencedora. O Napoleão perde essa batalha. Ele nem estava lá porque ele não é um almirante, né? Não é o cara que comanda a frota naval. Mas os franceses acabam perdendo para a Inglaterra nesse primeiro confronto. Mas nas batalhas de campo, aí o Napoleão já joga para cima. Primeiro da Áustria, ele vai derrotar a Áustria na Batalha de Austerlitz. Então, tudo isso é 1805, tá? Tudo 1805. E depois vai impor um tratado ao rei austríaco, extinguindo o Sacro Império Romano Germânico. Então, a extinção do Sacro Império Romano Germânico em 1805 e pelo Tratado de Presburgo e criação da Confederação do Reno no lugar. Aliás, o Sacro Império já era uma dupla monarquia. Tinha a Áustria, que acabou de ser derrotada, então agora a Prússia se vê em apuros. Então a Prússia forma uma quarta coligação e tenta derrotar o Napoleão. Napoleão vai lá e derrota a Prússia também, invade Berlim e em 1806 faz o famoso Decreto de Berlim, onde um dos pontos do Decreto de Berlim foi o famoso bloqueio continental, que é exatamente a tentativa de bloquear o comércio da Inglaterra com o restante da Europa continental. Ou seja, se vai ser difícil invadir a Inglaterra militarmente, eu vou asfixiá-la economicamente. É a ideia. E quem comercializar com a Inglaterra vai ter que se ver comigo aqui, com o Napoleão, né? Eu vou invadir, eu vou complicar a sua vida. Então ele faz em 1806 o Decreto de Berlim, cujo um dos pontos mais importantes é esse bloqueio continental. Veja, então o Napoleão agora ele está investindo na sua expansão. A época do Império é a expansão. Já dominou a Áustria, né? Dominou a Prússia, extinguiu o Sacro Império, já mudou o mapa europeu, criou a Confederação do Reno. Ele já vai, inclusive, também fazer um tratado à parte com o czar da Rússia, o czar Alexandre. O czar, então, se submete ao interesse napoleônico e diz que vai cumprir o bloqueio continental. 1807 é o Tratado de Tilsit. Muito bem. Então, Napoleão, nesse momento, está no auge, né? Vai conquistar os Países Baixos, a Holanda, vai colocar o seu irmão lá como rei da Holanda e o outro irmão ele vai colocar como rei de Nápoles. Então, ele está modificando todo o mapa europeu, como eu estou destacando para vocês, e conquistando a Europa praticamente inteira. Então, esse é o auge do Napoleão Bonaparte. Ele vai, em 1803, inclusive, 2, 3, vender para os Estados Unidos a Louisiana, que inclusive ele usa essa grana, né? 15 milhões de dólares na época para financiar seus exércitos. Há uma situação agora, então, específica em relação a essa passagem histórica, né, do bloqueio continental, desse domínio napoleônico sobre a Europa, que é a questão da Península Ibérica. Veja, a Espanha tendencialmente fazia aliança com a França. Só que o Napoleão Bonaparte acaba forçando a barra e derrubando o imperador espanhol, Carlos IV, e forçando que seu filho, Fernando VII, assumisse. E aí faz meio um tratado com Fernando VII, dizendo assim, olha, o Portugal não quer aceitar o bloqueio continental, então vou invadi-los. Tem a Dona Maria I, a rainha louca lá em Portugal, e seu filho, Dom João, está governando. Dom João, príncipe regente. Então eu vou passar pelo território espanhol, beleza, Fernando VII? E aí foi feito esse acordo. Mas na hora H, ele acaba aprisionando o rei espanhol Fernando VII, impondo seu irmão José Bonaparte como rei espanhol. Isso vai causar uma confusão do caramba, que vai acabar levando ao próprio processo de descolonização, né? de pedido de independência das colônias aqui espanholas na América. Mas nós vamos falar isso depois numa outra aula, certo? Vamos puxar a partir desse ponto, numa outra aula a gente fala disso. É bom destacar também que as pessoas na Espanha que lutavam contra o domínio, porque começaram a lutar contra o domínio napoleônico, não respeitavam o governo do irmão de Napoleão, José Bonaparte, fizeram governos paralelos, né, juntas governativas, destaca-se a de Sevilha, e aí esse pessoal que lutava contra o domínio napoleônico passou a ser chamado de liberal.
Então a palavra liberal foi usada pela primeira vez aí nessa resistência dos espanhóis em relação ao domínio napoleônico. Inclusive tem aquela tela famosa dos fuzilamentos. E essa tela ela já caiu algumas vezes no vestibular. A que se refere a tela, né? Então, há domínio napoleônico e a imposição do José Bonaparte como rei espanhol. E, vendo, né, o Dom João de Portugal, vendo o que aconteceu com o Fernando VII, ele acaba, né, nem tentando fazer acordo com Napoleão, ele já foge para o Brasil, né, a famosa fuga da família real para o Brasil em 1808. Então essa é a situação específica da Península Ibérica. Agora voltando, para começar a contar para vocês um pouco sobre o declínio do Napoleão. O bloqueio continental, ele assim, está assentado na ideia de que você não comercializa com a Inglaterra e comercializa com a França. Mas a França ainda não tem a industrialização necessária para abastecer a Europa inteira. Então, um certo desrespeito ao bloqueio continental. E quando Napoleão fica sabendo que o czar Alexandre, lá da Rússia, desrespeitou o Tratado de Tilsit, o Napoleão não quer nem saber, né? Em 1813, ele já organiza a invasão da Rússia, a famosa campanha da Rússia, que vai se mostrar desastrada. Porque justamente no auge dessa campanha, quando ele está lá tentando conquistar a Rússia, acontece um inverno, né? E dizem então que quem atuou aqui nesse momento foi o general Inverno, né? O czar tem a tática da chamada terra queimada, terra arrasada, quando ele manda então queimar as plantações, pedir para a população fugir para o interior, sabendo que o inverno vai atuar. E o Napoleão caiu direitinho nessa conversa. Quando ele percebeu, ele ordenou o recuo dos exércitos, mas ele levou 500 mil soldados para a Rússia e trouxe 50 mil de volta. Foi uma grande derrota do Napoleão, né? Napoleão tinha inclusive enfrentado também, paralelamente, uma rebelião do próprio imperador da Áustria. E para tentar amenizar a situação com o imperador da Áustria, ele acabou dominando militarmente a Áustria novamente e se separou da Josefina e se casou com a filha do imperador austríaco, a Maria Luísa. E com ela, inclusive, teve seu único filho, né, legítimo, que foi o Napoleão II, vamos dizer assim, né? Então, Napoleão está nesse momento derrotado, né, por causa da campanha da Rússia. E nesse momento há uma nova coligação de países, tem a Batalha das Nações, e o Napoleão é derrotado em 1813, e aí é proposto para ele um tratado, chamado Tratado de Fontainebleau, onde ele pode se exilar numa ilha, a Ilha de Elba, ilha perto da Toscana. Bom, nesse momento, então, Napoleão acaba se exilando na Ilha de Elba, e as potências do antigo regime e a Inglaterra resolvem fazer uma reunião, né? Resolvem fazer o Congresso de Viena para tentar organizar a Europa como era antes da Revolução Francesa. Para eles iam bloquear todo o processo liberal, todo o processo nacionalista com esse Congresso de Viena. No meio dessa conversa, da convocação do Congresso de Viena em 1814, você tem a fuga do Napoleão da Ilha de Elba, ele volta para governar a França, e a gente chama isso de governo dos 100 dias. Então o Congresso de Viena é meio paralisado e você tem uma nova batalha das forças do antigo regime, mais a Inglaterra, contra o Napoleão. É a chamada Batalha de Waterloo, a famosa Batalha de Waterloo, 1815, onde o Napoleão é definitivamente derrotado pelo Duque de Wellington, não é? O inglês Duque de Wellington, e aí o Napoleão é agora definitivamente exilado mesmo. Ele é exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde vai morrer em 1821. Muitas pessoas perguntam, professor, por que então a Inglaterra já acabou, não matou o Napoleão? Então dizem que porque o Napoleão morto, ele seria tipo um mártir, um símbolo político. E ele vivo, não é? Na ilha de Santa Helena, seria apenas um peso morto, uma pessoa que já não teria mais grandes influências. Tá aí, nesse sentido, retoma o Congresso de Viena, e aí a ideia do Congresso de Viena é chefiado pelo príncipe austríaco Metternich. A ideia de restabelecer o mapa europeu conforme era antes da Revolução. O próprio representante francês, né, o Talleyrand, acaba propondo o princípio da legitimidade. A ideia de que a gente vai colocar daqui para frente monarquias que são consideradas legítimas na Europa inteira e que isso traria um suposto equilíbrio europeu e que evitaria novos conflitos. Esta era a ideia que evidentemente não deu certo, que você sabe que no futuro as visões burguesas vão predominar. Mas há uma tentativa conservadora do Congresso de Viena em manter aqueles velhos padrões.
E eles vão tentando refazer o mapa nesse princípio que eu estou dizendo para vocês. Há também a tentativa de dar estabilidade ao governo francês daqui para frente, né? Porque o que eles vão fazer? Atenção, lembra da aula de Revolução Francesa que os dois irmãos do Luís XVI fugiram? Então, os caras vão pegar o irmão mais velho do Luís XVI, né, que vai ser o Luís XVIII. Luís XVII seria o filhinho do Luís XVI que morreu na cadeia lá, com fome, né, maus tratos durante a Revolução Francesa. Então agora esse irmão do Luís XVI é a restauração Bourbon na França, será o Luís XVIII. E para dar, vamos dizer assim, estabilidade ao governo do Luís XVIII, os caras eles criam a chamada quádrupla aliança. Então a Inglaterra, a Prússia, a Áustria e a Rússia fazem essa quádrupla aliança para dar uma logística militar ao governo do Luís XVIII, tentar trazer uma estabilidade que nunca mais aconteça nenhum golpe lá na França contra o antigo regime. E também foi organizada a Santa Aliança, né? Santa Aliança, que seria a Áustria, Prússia e Rússia, na ideia de bloquear qualquer movimento futuro liberal ou qualquer movimento nacionalista, inclusive tentando atuar na América contra os processos de independência da América Espanhola, mas naquele momento apareceu os Estados Unidos com a sua doutrina Monroe, né, a América para os americanos, falou, europeu, sai daqui, arruma lá o seu problema na Europa, resolve lá, mas que a América é para os americanos. Bom, o que vai acontecer na França e na Europa depois dessa era napoleônica e do Congresso de Viena? Na próxima aula a gente vê, tá bom? Obrigado por ver esse vídeo até agora. Não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto!